A maioria das mulheres espera uma tragédia acontecer para finalmente tomar uma decisão. E comigo não foi diferente. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar algumas coisas que aconteceram comigo e que provavelmente vai se conectar com você também. E eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. O que precisa acontecer na sua vida para que você tome uma decisão? Ao longo do tempo, eu percebi que mulheres esperam a dor ficar insuportável para começar a querer mudar. Comigo foi assim. Eu era coadjuvante da história de todo mundo, mas eu não era protagonista da minha história. Eu via e assistia histórias e histórias e histórias de pessoas que mudavam de vida, que aconteceu um caos, que precisou desmoronar tudo, um relacionamento, vida profissional, vida financeira, vida emocional. E a partir daí, elas resolveram decidir mudar de vida. Comigo aconteceu a mesma coisa. E eu vou contar um pouquinho da minha história para você. Por muito tempo eu vivi no automático. Ah, Grace, o que é viver no automático? É viver da forma que as pessoas te induzem a viver. Sabe o deixa a vida me levar? Vida leva eu? Foi mais ou menos isso. Então eu aceitava situações que não me faziam feliz, eu adiava sonhos, eu esperava o momento perfeito, eu esperava alguém me escolher, eu esperava a vida mudar. Mas a verdade é que a vida não muda enquanto não mudamos. Eu precisei passar por momentos difíceis para eu poder acordar. E foi no ano de 2021 que o caos se instaurou na minha vida. Pois é, eu perdi um relacionamento, eu estava numa separação extremamente dolorosa. Era a época do Covid, minha filha estava com Covid, eu peguei Covid, eu perdi minha casa, eu perdi meu negócio, eu perdi a guarda de um filho, eu perdi a minha identidade, eu perdi emprego, eu estava financeiramente quebrada. E eu era uma pessoa, e sou até hoje uma pessoa que lê muito, estuda muito, busca muita informação. Só me restou um celular e um notebook. E no meio daquele caos, enquanto eu chorava, enquanto eu clamava por um milagre, por uma saída, eu decidi mudar. Eu falei, hoje, a partir de hoje, a minha vida vai mudar. Leve o tempo que for, ela vai mudar. Eu não serei mais a mesma. Então, através desse caos, através dessa torre desmoronando na minha vida, foi que eu resolvi acordar. Mas acordar de um sono extremamente profundo, porque eu percebi que ao longo desses anos, trabalhando o meu emocional, trabalhando a minha identidade, eu vivia como um zumbi aqui na Terra. E não era isso que eu desejava, não foi isso que eu desejei quando eu estudei, quando eu me formei, quando eu lia, quando eu buscava informação. Eu era a melhor da escola, eu gostava muito e eu falava, eu vou ser alguém na vida. Mas foi aí, no meio desse caos, que eu descobri vários bloqueios, várias situações que me fizeram, ao invés de dar 10 passos para frente, eu dava um para frente e 10 para trás. E é a partir daí que eu vou te contar o que me fez realmente tomar essa decisão e como eu busquei e de que maneira que eu busquei essa transformação de vida. Por isso que meu canal se chama Metamorfose. Porque ao longo desses vídeos eu vou contando um passo a passo e vou contando para vocês como que eu, mediante as minhas dores, os meus traumas e as minhas dificuldades, eu consegui
hoje me transformar na mulher que eu sou. Uma mulher com identidade própria, com autonomia de vida, que sabe tomar decisões e aprendeu uma coisa importantíssima: o poder do não. Não quero, não posso, não vou, não aceito. Então, continua aqui comigo que eu vou estar te mostrando alguns pontos que a gente pode ir alinhando ao longo desses vídeos da nossa jornada aqui dentro do canal. Então, eu peço que você já se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, salve para ouvir mais tarde, porque eu sei que ele vai ser de extrema importância para você. E aí veio o despertar. E qual foi a grande virada de chave na minha vida? Um belo dia, eu me vi sem marido, sem trabalho, sem dinheiro, passando muita dificuldade, muita necessidade. Engraçado que a gente vê as histórias das pessoas que passaram por dificuldades financeiras e começaram do zero. E eu falava assim, isso é um absurdo. Imagina como que a pessoa consegue começar do zero aos 40 anos de idade, recomeçar a vida. E exatamente isso aconteceu comigo. E eu lembro que, mediante a todo o sofrimento que eu ia passando, todos os dias de choro, de dor, que eu não via uma luz no fim do túnel, que eu não via uma solução, que eu não via uma saída, eu lembro exatamente que quando eu orava, Deus falava assim: eu tenho pessoas para te ajudar, mas você vai aprender a sair desse caos sozinha. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu tive que aprender a me virar sozinha. E foi aí que eu comecei algumas coisas diferentes a pensar, a agir, a tomar decisões de uma forma totalmente diferente. E foi ali que eu falei, eu vou mudar de vida. Com o passar dos dias, eu fui entrando em contato com alguns amigos, muitos bateram a porta na minha cara, muitos falavam que infelizmente não podiam me ajudar. E eram esses mesmos amigos que eu tinha ajudado, ensinado. Eu trabalho com vendas há 20 anos e eu tinha dado carteira de clientes, eu tinha ensinado um novo segmento para essas pessoas. E esses mesmos amigos, eles me bloqueavam, eles não me respondiam. E foi aí, verdadeiramente, que eu me senti sozinha. Falei, então eu tenho que fazer alguma coisa por mim. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos voluntários, eu mexia com design, fui fazendo uma coisa aqui, outra ali. Mas eu também tinha em mente que eu precisava tratar o meu emocional. E aí eu comecei a procurar no Instagram, mandava mensagem para várias pessoas, para vários psicólogos pedindo socorro, ajuda, eu preciso de ajuda. E isso eu estava absolutamente sem nada de dinheiro. Eu fazia bicos, eu arrumava um trabalho aqui, outro ali, ganhava 200 aqui, 300 ali, e assim eu fui levando a minha jornada. Até que um dia eu consegui um emprego de consultoria numa empresa que estava pagando um salário muito alto. E foi aí que eu usei as minhas habilidades. Então, assim, como recomeçar a vida? Eu vi uma vez o Roberto Justus falando que ele tinha perdido tudo e ele começou aos 45 novamente as empresas dele com o conhecimento que ele tinha, com as habilidades que ele tinha, que ele aprendeu ao longo dos anos. Então, uma coisa eu quero dizer, o primeiro passo para você: estude, busque conhecimento, busque informações, busque estudar algo
Se você tem uma habilidade, estude mais para você desenvolver mais as suas habilidades. Porque foram essas habilidades que me levaram de uma quebra financeira e aí começou a aparecer uma luz lá no fundo do túnel e foi com esse salário que eu consegui mudar de onde eu estava, que eu estava morando num cortiço com a minha filha, um lugar onde eu nunca tinha me visto. Me vi passando por dificuldades e recebendo doações de cesta básica, recebi doação de uma panela aqui, um garfo ali. E eu falei, não é que isso não seja um mérito de vida, mas não era essa vida que eu desejava para mim. Então, através desse trabalho, foi um contrato e eu trabalhei nessa empresa por 2 anos e foi essa empresa que, através dela, das minhas habilidades, eu não tinha nada. Foi que eu comecei a reconstruir a minha vida. Eu comprei móveis, eu mudei para uma casa muito melhor, eu consegui conquistar algumas coisas, eu fui comprando uma TV, eu fui comprando um sofá, um fogão, uma geladeira, e assim eu fui mudando a história da minha vida. E com isso, automaticamente, com tantas mensagens que eu mandava para psicólogos, para pessoas no Instagram, uma psicóloga me achou, uma psicóloga me encontrou. E eu contando toda a minha história, ela se identificou muito comigo e aí ela falou: "Você aceita fazer um tratamento de psicoterapia gratuito?" E eu, naquele momento, eu chorei muito, 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 porque era algo que eu pedia muito a Deus. Eu precisava tratar o meu emocional. Então, anota aí. Se você tem um problema, uma dificuldade, se você é uma dependente emocional de alguém, ou de alguma coisa, ou de família, ou de amigos, ou de situações, você precisa trabalhar suas emoções. Suas emoções, elas precisam ser tratadas em primeiro lugar, porque nada vale dinheiro, bens, se você emocionalmente está quebrado. E era assim que eu estava, quebrada emocionalmente. E através daquele dia, eu me lembro como se fosse hoje, 17 de fevereiro de 2022, eu comecei um tratamento de psicoterapia. E ali eu comecei a identificar padrões, eu comecei a identificar bloqueios, eu comecei a identificar a pessoa que eu era e que eu não aceitava mais ser e que eu queria realmente mudar. E eu lembro que eu disse para minha psicóloga: "Isso tudo vai passar? A minha situação financeira vai mudar?" Mas eu só pensava no dinheiro, eu não pensava no emocional. E ela falou assim para mim: "Vai passar, mas não existe milagre, existe processos." Então, o que eu quero dizer aqui para você hoje, nesse vídeo, é que não existe milagre. Lógico, milagre que eu quero dizer de uma construção de vida, existe. Existe um milagre, sim, mas existe algo muito mais poderoso e extremamente doloroso que se chama processos. Enquanto a gente não passa por esses processos, a gente não consegue entender o antes e o depois. E foi através desses processos que eu consegui me transformar nessa mulher que eu sou hoje. Uma Grace mais responsável, uma Grace mais acolhedora consigo mesma, com os seus sentimentos, consegue se avaliar, consegue entender as situações que acontecem no dia a dia, porque assim, ó, uma coisa eu posso te falar, a gente nunca vai estar isentos de obstáculos, problemas, situações difíceis, mas quando você tem um emocional definido, trabalhado, você consegue simplesmente passar por todas essas dificuldades de uma maneira mais madura.
Então, o que eu quero dizer para você hoje, né? Neste vídeo, a gente falou sobre identidade, a gente falou sobre sentimentos, a gente falou sobre decisão, a gente falou sobre virada de chave, que foi a mudança, a ideia de mudar. A gente falou sobre caos e a gente falou sobre emocional e processos. A gente sabe que tudo na vida tem processos. Para você entrar no emprego, para você ter um relacionamento, para você estar dentro de uma casa, para você ser mãe, para você ser amigo, tudo passa por um processo. E são esses processos que te levam aos resultados positivos. São esses processos que te levam a uma maturidade. São esses processos que te levam a você entender qual é o seu lugar aqui na Terra. Esses processos te levam a ter maturidade de vida. E era isso que eu buscava. Eu buscava uma mudança de vida, mas eu queria me tornar uma pessoa autônoma, uma pessoa decisiva, uma pessoa que tomava decisões sem precisar perguntar para ninguém, porque era uma pessoa extremamente dependente emocional. Eu era extremamente dependente emocional. Então eu precisava de validação o tempo inteiro. Eu precisava perguntar para alguém se eu podia, se eu fazia, se eu ia naquela entrevista, se eu fazia aquilo. Eu vivia extremamente dependente de uma opinião, de uma informação. As pessoas decidiam por mim, não eu decidia por mim. Então foi através desses processos que eu entendi que a mudança só começaria a partir do momento que eu decidisse mudar, porque era de dentro para fora. Nos próximos vídeos eu vou falar para você como foi no decorrer desse processo. Tanta coisa boa aconteceu ao longo desses 5 anos, tantas coisas eu conheci, tantas coisas eu aprendi. Então eu quero que você fique aqui comigo. E no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre decisões, sobre identidade também. E eu creio que você que está passando um momento difícil, às vezes falar é muito fácil, porque eu odiava quando falavam, vai passar. Eu ficava extremamente nervosa, porque não é com você. Porque não é com você. Não é você que está passando fome. Não é você que está sem emprego. Não é você que está passando por uma separação e que está destruída emocionalmente. Por isso que você fala que vai passar. Mas quando eu entendi que passa, e se você está passando por esse momento difícil, por essa dificuldade, ouça o que eu estou te falando. Vai passar. Com um sorriso no rosto, porque antes era com lágrimas. Eu posso te falar, vai passar. Fica aqui comigo nesse canal, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.